Olá, meus amigos, estamos de volta para mais uma aula de Direito Civil aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o fim da vida. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o fim da pessoa natural, o fim da personalidade jurídica. A essa altura nós já estudamos sobre a personalidade jurídica, o que é personalidade jurídica, sobre o início dela e todas as discussões em torno da teoria natalista, teoria concepcionista, teoria da personalidade condicional. Falamos sobre o momento em que se considera nascido com vida e as consequências que isso traz. Diferenciamos personalidade de capacidade, capacidade de direito, capacidade de fato. Tratamos sobre a teoria da incapacidade, rol dos absolutamente incapazes, menores de 16 anos, rol dos relativamente incapazes, artigo 4º do Código Civil. Tratamos sobre a cessação da incapacidade, notadamente sobre a emancipação e suas espécies, emancipação voluntária, emancipação judicial, emancipação legal. E tratamos o tema, em 3 blocos, dos direitos da personalidade. Pois bem, assim como a pessoa natural nasce, desenvolve, ela também morre. E esse é o tema da nossa aula de hoje. O fim da pessoa natural, o fim da personalidade jurídica, que me parece muito evidente, ocorre com o evento morte. Vale lembrar que se a respiração determina o nascimento com vida, o que determina a morte não é a parada cardiorrespiratória, e sim a cessação da atividade cerebral. Isso que nos diz é a lei de transplantes, né? Até porque, se aguardássemos a cessação da atividade cardiorrespiratória, se inviabilizaria algumas espécies de transplantes, né? Então, é importante sempre destacar: início da vida extrauterina se dá com respiração, né, com atividade cardiorrespiratória, e o fim da vida se dá com a cessação da atividade cerebral. Nós vamos falar sobre morte. Morte que tem identificada, que é identificada na sua natureza jurídica como sendo um fato jurídico stricto sensu. Isso aqui vale a pena lembrar, não vai caber aqui no slide, mas você pode tomar nota disso, que a natureza jurídica da morte é de fato jurídico stricto sensu. Você se lembra que o fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transmite, extingue direitos, e esse fato jurídico lato sensu se divide em fato natural e fato humano. Fato natural é aquele que independe da vontade humana, e é também chamado de fato jurídico stricto sensu, fato jurídico em sentido estrito. Pois bem, a morte é um fato jurídico, porque ela é muito relevante para o direito, afinal ela determina o fim da personalidade, afinal a morte abre a sucessão, então muito importante para o direito, e é um fato jurídico natural, um fato jurídico em sentido estrito. O que talvez alguns não saibam é que não existe apenas uma espécie de morte. O legislador civil reconhece 3 espécies de morte, e é sobre elas que nós vamos tratar na aula de hoje, a partir do artigo 6º. Veja lá, ó, artigo 6º do Código Civil. A existência da pessoa natural termina com a morte. Termina com a morte. Ok. Fato jurídico stricto sensu. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura da sucessão definitiva. Então, aqui, com base na segunda parte do texto legal, a gente já consegue identificar que não existe apenas uma espécie de morte. Nós temos 3 espécies de morte. A morte real,
que é aquela de corpo presente, aquela atestada por perícia, né, atestada por certidão, o corpo está aqui, o grupo médico constatou que, de fato, está morto, né? Não preciso presumir absolutamente nada. Tem aqui certidão declarando, de fato, morreu tal dia, de tal causa. Não preciso presumir. O corpo está presente. Morte real. Só que, em algumas situações, nós não temos o corpo para saber se o indivíduo realmente morreu ou não. O indivíduo desapareceu. O indivíduo está envolvido com um acidente de avião, está envolvido com um acidente de navio, e não se achou, o corpo dele não foi achado. O corpo dele não foi achado. Saiu para comprar cigarro, não voltou. E já tem anos. E ninguém tem notícia, não tem corpo. Ou seja, não tem como afirmar que ele de fato morreu. Mas é possível, é provável que tenha morrido. Nesse cenário é que vai surgir as duas outras espécies. A morte presumida, sem decretação de ausência, e a morte presumida com decretação de ausência. As duas são espécies de morte presumidas, por quê? Porque nós não temos corpo. Tá? Na morte real, existe aqui um corpo, de modo que não precisa presumir nada. A morte está declarada aqui, ó, pericialmente, tecnicamente. O indivíduo está morto, ponto. Agora, nessas duas situações, não tem corpo para dizer se o indivíduo de fato morreu ou não. Por isso é que a morte vai ser presumida. Só que existem situações e situações. Eu mesmo aqui citei uma hipótese de um avião que caiu no meio do mar, explodiu, e não se achou o corpo do João da Silva. Mas sabia que ele estava lá. É muito provável que ele tenha morrido, né? Muito provável que ele tenha morrido. E numa outra situação, o João da Silva saiu para comprar cigarro e não voltou. Num primeiro momento, eu não posso simplesmente dizer que ele está morto. É possível que ele esteja morto, mas também é muito possível que esteja vivo, que simplesmente tenha ido embora. Perceba que, numa situação, a probabilidade da morte é muito maior do que na outra. É aí que a morte presumida bifurca em duas espécies. Morte presumida sem decretação de ausência, morte presumida com decretação de ausência. O artigo 7º do Código Civil vai nos trazer os requisitos para a morte presumida sem decretação de ausência. As hipóteses em que pode-se declarar a morte presumida sem a necessidade de decretar anteriormente a ausência do indivíduo. Aí você já pode guardar aí na sua memória que esta situação de morte presumida sem ausência são situações, compreende, né, ali situações em que, muito embora não tenhamos corpo, é muito provável que o indivíduo tenha morrido. Uma das formas de você entender a distinção entre morte presumida sem ausência e morte presumida com ausência é que na morte presumida sem ausência, embora não tenhamos o corpo do indivíduo, é muito provável que ele tenha morrido. Muito provável. Observe as hipóteses que o legislador nos traz aqui no artigo 7º. Já lá, ó. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, quando? Quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Extremamente provável. São cenários ali que, inicialmente, eu desenhei. O avião caiu no meio do mar, não achou o corpo do João. Mas nós sabemos que ele embarcou naquele avião. Ele comprou passagem, né, tem lá as imagens do aeroporto, de fato ele embarcou.
está lá na lista dos passageiros, então e o avião caiu, e o corpo dele não foi encontrado. Isso é muito provável que ele tenha morrido. Por que eu vou sujeitar os familiares a um procedimento de ausência que nós vamos ver é um procedimento longo? São anos e anos e anos até ser possível decretar a morte do indivíduo, sendo que é extremamente provável que ele morreu. Não tenho corpo, de fato eu não tenho. Mas é extremamente provável que ele morreu. Pois bem, nessa situação aqui, não há necessidade de decretar a ausência antes. Decreta logo a morte. E decretando a morte, abre-se a sucessão. Sucessão definitiva. Lá em Direito das Sucessões, nós vamos aprender um princípio chamado droit de seisinne. Vou colocar aqui bem no cantinho, para quem quiser pesquisar depois. Droit, né, droit de seisinne, Seisinne. Droit seisinne, droit de seisinne. Esse princípio aqui, ele é fundamental para o direito das sucessões. Tá? É o princípio basilar do direito sucessório. Por quê? Porque esse princípio determina que, então, logo ocorra a morte, a sucessão ela é aberta. E com a abertura da sucessão, dentre outras consequências, nós teremos a transmissão automática da propriedade e posse da herança para os herdeiros. Então, tão logo o indivíduo faleça, abre-se a sucessão, independente de qualquer ato judicial, de qualquer ato administrativo, morreu, abriu a sucessão, droit de seisinne, e a propriedade e posse da herança será transmitida automaticamente aos herdeiros. Então, tão logo meu pai faleça, eu sou proprietário de 25% da herança. Lá em casa somos 4 filhos. Percebeu? Então, notem, neste cenário aqui de morte presumida sem decretação de ausência, porque é extremamente provável a morte de alguém que estava em perigo de vida, não há necessidade de se desenvolver todo o procedimento de ausência. Decreta-se logo a morte e, consequentemente, a abertura da sucessão definitiva. A transmissão da propriedade e posse da herança aos herdeiros do decujus. Tá? E a outra situação, uma situação pouco mais complicada de se ver no Brasil, né? Brasil, um país que não tem tantas guerras assim, né? Não se envolve em guerras assim, e o inciso 2º está relacionado ao tema. Ele vai dizer, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Tá? A morte será declarada sem decretação de ausência, quando for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. E quando alguém desaparecido em campanha, tá? Campanha aqui é guerra, né? Campanha eleitoral, né? Aqui eu já tive esse tipo de questionamento por parte de alguns alunos. Desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. A guerra acabou, passou 2 anos e não voltou. Decreta a morte. É muito provável que ele esteja morto. Mais provável que esteja morto do que esteja vivo. Né? Parágrafo único do artigo 7º, texto que tem a sua relevância, o legislador nos diz: a declaração da morte, presumida nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável da morte. Tá? Então, o avião caiu, né? Meu parente estava lá embarcado, sabíamos que estava, foram feitas as buscas e buscas e buscas, e acabou. Né? Acabaram as buscas e o corpo dele não foi encontrado. Perfeito. Agora que as buscas foram esgotadas, é possível propositura de uma demanda para a decretação da morte sem ausência.
sem ausência. E aí, nesse caso, ao sentenciar, o juiz terá que marcar uma data. Por que que o juiz tem que marcar uma data do provável falecimento? Por conta de Sesine. Por conta de Sesine. Porque tão logo ocorra a morte, abre-se a sucessão, transmite-se a propriedade da herança aos herdeiros. Então, tem que ser fixada uma provável data pelo magistrado. Ok? Questãozinha da CESP, prova de juiz. O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração da ausência. O reconhecimento da morte presumida, quando for extremamente provável a morte de quem estava com a vida sob risco, independe da declaração de ausência. Certo ou errado? Certíssimo. Certíssimo. Perfeito? Outra questãozinha. Ana desapareceu. Após declarada encerrada as buscas, em depoimento à polícia, seu marido afirmou que matou a mulher e deu seu corpo aos cães. Neste caso, é correto afirmar: Ana desapareceu, cessadas as buscas, o marido foi lá e confessou: não fui eu que matei a Ana, e vocês não vão encontrar o corpo dela, porque eu dei para os animais comerem, não vão encontrar. Se não tem corpo, a morte é presumida. Nesse caso, é presumida com ausência ou sem ausência? Pessoal, o indivíduo confessou que matou a Ana e que deu cabo do seu corpo. Não precisa ausência. Não há necessidade de se decretar ausência. Nesta situação, portanto, nós vamos ter que Ana teve morte presumida sem necessidade de decretação de ausência. Dentre as alternativas, esta aqui era a alternativa correta da questão. Perfeito? Ok. Beleza. Morte real, morte presumida sem ausência. Agora falaremos sobre a morte presumida com decretação de ausência. E deixei aqui separada, porque a morte presumida com decretação de ausência envolve uma situação muito mais complicada e um procedimento bem mais moroso. Pessoal, é por conta disso que, se não houver corpo, for extremamente provável a morte do indivíduo, não há necessidade de decretar ausência antes. Porque o procedimento, como vocês verão, é um procedimento moroso. É um procedimento tanto quanto complicado. De modo que esta espécie de morte é reservada para aquelas situações em que o indivíduo simplesmente desapareceu e se encontra em local incerto e não sabido, não havendo aqui provas do envolvimento com alguma situação de fato perigosa que justifique a decretação de morte presumida imediata. Não tem. O indivíduo desapareceu. O indivíduo desapareceu. Morte presumida com decretação de ausência. Situação em que a pessoa simplesmente desapareceu, não havendo qualquer notícia de um suposto envolvimento com o fato que pudesse lhe retirar a vida. Ela se encontra em local incerto e não sabido. Ela se encontra no LINS. Para a declaração da ausência e posterior declaração da morte, é preciso realizar um procedimento jurídico, e esse procedimento judicial ele se divide, entenda de imediato, em 3 fases. Para aquelas hipóteses em que o indivíduo se encontra em local incerto e não sabido, não há provas do seu envolvimento com uma situação perigosa que justifique a sua morte imediata, a decretação da morte presumida imediatamente. Não tem como. Nós vamos primeiro decretar sua ausência, para, ao final, decretar a morte. E esse procedimento aqui se divide em 3 fases. Esse procedimento aqui se divide em 3 fases. Quais são essas fases? Primeira delas,
independentemente de prazo. O indivíduo desapareceu. Não tem prazo mínimo. Não tem 48 horas, como a gente vê aí nos filmes. Não tem. O indivíduo desapareceu. Independentemente de prazo, qualquer interessado pode propor judicialmente a demanda para declarar a ausência e futuramente a morte do indivíduo, a morte presumida. E aí, nesse primeiro momento, o que será feito será o seguinte: o magistrado declarará a ausência e determinará que se arrecade os bens do ausente, ou seja, que se identifique, né, que sejam identificados os bens do ausente. E feito isso, nomeará um curador para administrar tais bens. Primeira fase. Por isso que nós afirmamos que essa primeira fase é uma fase de curadoria, prevista lá do artigo 22 ao artigo 25. Independente de prazo, qualquer interessado promove ação para declarar a ausência. O magistrado declarará a ausência, né, decretará a ausência, vai determinar a arrecadação dos bens e nomeará um curador para administrar tais bens. Existe uma ordem preferencial, né, desse curador, que é a seguinte: nós vamos encontrar lá no artigo 25. Tá? O curador será primeiro o cônjuge. Na ordem preferencial de curatela, né, de curadoria dos bens, o primeiro é o cônjuge. Se não houver cônjuge, se o cônjuge não quiser, aí os pais do ausente. Se não tiver pais, ou se os pais recusarem a tal atribuição, os descendentes. Se não houver descendentes, se houver conflito entre eles, né, se todos recusarem, aí então será nomeado um curador dativo. Curador dativo. Isso tudo que nós extraímos dos artigos 22 ao 25, que são os artigos que passo a compartilhar com os senhores. Artigo 22. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia. Se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do Ministério Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á um curador. Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, sem dela haver notícia, se não houver deixado representante ou procurador a quem caiba administrar-lhes os bens, o juiz, a requerimento de qualquer interessado ou do MP, declarará a ausência e nomeará curador. Perfeito. Também será declarada a ausência e nomeado curador se o indivíduo desapareceu, deixou um procurador, e esse procurador, por algum motivo, se recusa ou não pode exercer o mandato. Também se declarará a ausência e se nomeará curador quando o ausente deixar mandatário, então deixou um procurador para cuidar dos bens, que não queira ou não possa exercer ou continuar o mandato, ou se os seus poderes forem insuficientes. O indivíduo desapareceu e deixou lá um procurador, mas o procurador não quer exercer. Então, qualquer interessado pode propor ação para declarar a ausência e nomear um curador, observando aquela ordem. Artigo 24. O juiz que nomear o curador fixar-lhe-á os poderes e obrigações conforme as circunstâncias, observando no que for aplicável, disposto a respeito dos tutores e curadores. Artigo 25, né, dispõe, colaciona aqui a ordem preferencial que já havia identificado. Vejamos, o cônjuge do ausente, sempre que não esteja separado judicialmente, ou de fato por mais de 2 anos, antes da declaração da ausência, será o seu legítimo curador. Então, na ordem preferencial, primeiro o cônjuge. Parágrafo 1º. Em falta do cônjuge, a curadoria dos bens do ausente incumbe aos pais,
ou aos descendentes, nesta ordem, não havendo impedimento que os iniba de exercer o cargo. E aí, se nenhum deles aceita, curador, então, será dativo. Ah, professor, mas o legislador está falando em cônjuge. E se o ausente não era casado, mas vivia em união estável? O companheiro também é o primeiro na ordem preferencial de curadoria? Sim, evidentemente. Interpretação extensiva do texto da lei, inclusive sobre a qual o Conselho de Justiça Federal já se posicionou, enunciado 97. No que tange à tutela especial da família, as regras do Código Civil que se referem apenas ao cônjuge devem ser estendidas à situação jurídica que envolve o companheiro, como, por exemplo, na hipótese de nomeação de curador dos bens do ausente, artigo 25 do Código Civil. Tá? Então, o primeiro na ordem preferencial é o cônjuge ou companheiro. Companheiro por interpretação extensiva. Perfeito, professor. Foi proposta a demanda, declarou-se ausência, fizeram a arrecadação dos bens e nomearam curador. Próximo passo, segunda fase. Segunda fase no procedimento da ausência para a decretação da morte presumida. É a fase da sucessão provisória. Sucessão provisória. Artigo 26 e seguintes, nós vamos identificar que, passado um ano da arrecadação dos bens e da nomeação do curador, ou 3 anos, caso o ausente tenha deixado um representante, então, qualquer dos interessados poderá pleitear a abertura da sucessão provisória. A demanda foi proposta, declarou-se ausência, bens foram arrecadados, nomeou curador. 1 ano depois, ou 3 anos depois, se o ausente tiver deixado um representante, qualquer interessado poderá requerer a abertura da sucessão provisória. Qual que é a grande consequência disso aqui, professor? Se a sucessão provisória for aberta, transmite-se aos sucessores, conforme a ordem preferencial, conforme a ordem de vocação hereditária, lá do artigo 1829, transmite-se aos sucessores a posse dos bens do ausente. E aí o legislador passa a regular, então, quais são as regras relacionadas ao exercício desta posse. Se não, vejamos. Artigo 26. Decorrido um ano da arrecadação dos bens do ausentes, ou se ele deixou o representante ou procurador em se passando 3 anos, poderão os interessados requerer que se declare a ausência. Na verdade, aqui um errozinho do legislador, né? Porque a ausência já foi declarada. E se abra provisoriamente a sucessão. Ok, professor. Primeiro ponto, quem são esses interessados aí? Artigo 27. Para efeito do previsto no artigo anterior, somente se consideram interessados o cônjuge, não separado judicialmente, os herdeiros presumidos, legítimos ou testamentários, os que tiverem sobre os bens do ausente direito dependente de sua morte. 4, os credores de obrigações vencidas e não pagas. Então, para efeitos do pedido de abertura da sucessão provisória, serão considerados interessados o cônjuge, os demais herdeiros, legítimos ou testamentários, os que tiverem direitos sobre os bens do decujus, né? Imagina que o ausente ainda, né? Decujus não.
que o ausente tenha feito uma doação para Maria com reserva de usufruto. Então, ele doou o imóvel para Maria, mas ele é que moraria nesse imóvel até morrer. A Maria tem direito sobre o bem que está condicionado ao falecimento do ausente. Então, ela também tem direito a pedir a abertura da sucessão provisória. E não só cônjuges, herdeiros e quem tenha direito sobre os bens do ausente, mas também os seus credores. Afinal, os bens do ausente garantem o adimplemento de suas obrigações. Então, os credores também das obrigações vencidas e não pagas. Agora a gente dá uma aceleradinha para o artigo 30 e seguinte, que vai nos dizer, que vai nos trazer algumas regras sobre o exercício dessa posse. Tá? E aí nós temos que tomar um cuidado muito grande com o disposto aqui no texto da lei. Porque o legislador vai dizer que, para ser emitido na posse, o sucessor provisório terá que prestar uma caução. Terá que prestar uma caução. Terá que prestar uma garantia. Porque se os bens, de alguma forma, deteriorarem ou perecer, e o ausente voltar dos mortos, né, como uma fênix, essa caução vai servir aqui para o ausente que retornou. Então, o legislador vai me dizer que, para serem emitidos na posse, os sucessores provisórios deverão prestar uma caução. Mas cuidado, porque não é todo sucessor que precisa prestar caução. Então, a gente tem que ter bastante atenção aqui com o artigo 30 e parágrafos. Veja lá, os herdeiros, para se emitirem na posse dos bens do ausente, darão garantias da restituição deles, mediante penhores, hipotecas, equivalentes aos quinhões respectivos. Então, prestarão caução. Aquele que tiver direito à posse provisória, mas não puder prestar a garantia exigida nesse artigo, será excluído. Será excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a administração do curador ou de outro herdeiro designado pelo juiz e que preste essa garantia. Ah, tem algum herdeiro ali, né, que teria direito, sei lá, a 10% dos bens, mas que não tem condições de prestar essa garantia. Então, essa porcentagem, esse quinhão, vai ficar sob a administração de um curador ou de algum dos outros herdeiros, né? E esse que não tem condições de prestar a caução vai ficar sem exercer a posse, mas o quinhão dele está separado. Porque lá na frente, se a morte for declarada, o quinhão vai ser entregue a ele. Percebeu? Ok. Mas aí o grande X da questão. Não é todo herdeiro que precisa prestar caução, que precisa prestar garantias, né, para serem emitidos na posse. Parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, uma vez provada a sua qualidade de herdeiros, poderão independentemente da garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Ou seja, herdeiros necessários que são os descendentes, os ascendentes e o cônjuge, e por interpretação extensiva pode colocar o companheiro, não precisam prestar a garantia. Não precisam prestar a garantia que o legislador exige.
Então, quem que precisa prestar? Os colaterais, que são herdeiros facultativos, e os herdeiros testamentários, né? Herdeiros testamentários, legatários. Muito cuidado, portanto, com o parágrafo 2º. Os ascendentes, os descendentes e o cônjuge, ou seja, os herdeiros necessários, eles são assim classificados, uma vez provada a qualidade de herdeiros, poderão, independentemente de garantia, entrar na posse dos bens do ausente. Independentemente. Ok? Perfeito. Mas os outros herdeiros, além de prestar garantia para serem emitidos na posse, terão que capitalizar metade dos frutos e dos rendimentos colhidos através do exercício possessório. Regra também que não será aplicada aos herdeiros necessários. Olha lá o artigo 33. O descendente, o ascendente ou o cônjuge, portanto, os herdeiros necessários, que for sucessor provisório do ausente, fará seus todos os frutos e rendimentos dos bens que couberem. Ponto e vírgula. Os outros sucessores, então os sucessores testamentários, os sucessores facultativos, deverão capitalizar metade dos frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente. Então, os outros herdeiros, afora os necessários, descendente, cônjuge e ascendente, descendente, ascendente e cônjuge, afora esses que são herdeiros necessários, os outros sucessores terão que prestar garantias para serem emitidos na posse e, além disso, deverão capitalizar metade dos frutos que colherem e anualmente prestar contas sobre o exercício possessório e o recolhimento de frutos. Perfeito? Para que isso, pessoal? Assim, para garantir eventual retorno do ausente. Porque aqui a gente não sabe se ele de fato morreu ou não, né? Vai que ele não morreu. Vai que ele aparece. Ok? É o que o parágrafo único do 33, inclusive, vai dizer. Ó. Se o ausente aparecer e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá, em favor do sucessor, a sua parte nos frutos e rendimentos. Agora, se ele provar que a ausência era justificada, é nessa garantia, nesses frutos, que ele vai buscar ali uma restituição, né? Uma espécie de ressarcimento. Perfeito? Ok, professor. Primeira fase já foi, segunda fase já foi, terceira fase. O indivíduo desapareceu, propuseram a demanda, a ausência foi declarada, arrecadaram os bens e nomearam um curador. 1 ano depois, ou 3 anos depois, se o ausente tiver deixado procurador, qualquer interessado, conforme a lei dispõe, poderá requerer a abertura da sucessão provisória. E aí, na sucessão provisória, entrega-se posse para o sucessor. Perfeito. Segunda fase. 10 anos depois, 10 anos depois do trânsito em julgado da decisão que abriu a sucessão provisória. Cuidado com isso. Não são 10 anos depois do desaparecimento. 10 anos depois do trânsito em julgado da decisão que determinou a abertura da sucessão provisória. 10 anos depois do trânsito em julgado da decisão que determinou a abertura da sucessão provisória. Aí é possível que os interessados requeiram a abertura da sucessão definitiva. É possível que os interessados requeiram a decretação da morte agora.
Percebam que passaram pelo menos 11 anos, né? Pelo menos 11 anos. Um ano, pelo menos, de curadoria, 10 anos. Então, pelo menos 11 anos depois, é possível que os interessados requeiram a decretação, então, da morte. É, de fato, 11 anos, não voltou, decreta a morte. Decreta a morte e abre a sucessão definitiva. Última fase. Após 10 anos do trânsito em julgado da sentença que determinou a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a declaração da morte presumida e consequente sucessão definitiva. Nesse caso, os que prestaram as garantias poderão levantá-las, né? Artigo 37. Observem. Artigo 37 e 38, artigos muito importantes, tá? 10 anos. 10 anos. Depois de passada em julgado a sentença que conceder a abertura da sucessão provisória. Portanto, não são 10 anos do desaparecimento, são 10 anos do trânsito em julgado da sentença que abriu a sucessão provisória. Poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções. Perfeito. Regra simplesinha. Muito simples. Professor, mas eu já ouvi alguma coisa sobre um tal prazo de 5 anos. Não tem nada aí de 5 anos nesse bolo, não? Tem sim. Tem sim. Artigo 38, e esse artigo 38, ele cai muito. Cai muito, 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 muito em prova. Veja lá, ó. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando que o ausente contava 80 anos. Que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias. Então percebam, existe aqui uma regra geral. Declaração da ausência, arrecadação dos bens e nomeação de curador. Pronto. 1 ano depois, ou 3 anos, se tiver deixado procurador, abre-se a sucessão provisória. 10 anos depois da sucessão provisória, sucessão definitiva. Essa aqui é a ordem normal. Agora, se eu demonstrar que o ausente, que o indivíduo que desapareceu, tem 80 anos, e que há 5 anos não se tem notícias dele, aí o legislador entendeu que é um pouco mais provável que tenha morrido. Um pouco mais provável que ele tenha morrido. Então, nessa situação, se provar que o indivíduo tinha 80 anos e que há 5 anos datam as últimas notícias, é possível requerer a sucessão definitiva, a decretação da morte e a sucessão definitiva. Perfeito? Muito importante o texto da lei. Aí talvez você esteja se perguntando, professor, mas e se o ausente voltar? E se, como uma fênix, ele volta dos mortos e aparece? Como é que vai ficar a situação? Eu preciso saber quando ele voltou. Eu sei que essa aqui é a curiosidade de muitos. Sempre que eu trato acerca da morte presumida com decretação de ausência, muitos ficam curiosos. E se ele voltar? E se ele voltar? Eu preciso saber quando ele voltou. Porque o procedimento de ausência tem 3 fases. E depois que é aberta a sucessão definitiva, começa uma 4ª fase. Que não tem nada a ver com o judiciário, mas que importa. Importa sim para a prática. Em que momento ele voltou? Esse ausente voltou durante a primeira fase? Ele desapareceu, algum interessado, o Ministério Público iniciou a ação, para declarar a sua ausência. Foi declarada a ausência e nomeou o curador. Aí o ausente volta durante a primeira fase. O que acontece? Ele só assume
só reassume a administração dos seus bens, porque ele não perdeu nada. Não perdeu nada. Então, ele reassumirá a administração dos seus bens, ponto. Perfeito. Não, mas concluiu a primeira parte, foi aberta a sucessão provisória e entregue a posse aos sucessores. E aí, durante a segunda fase, o ausente retorna. O que nós vamos ter? Se o ausente retornar durante a segunda fase, ele terá direito a reaver os bens da forma como os deixou. Então, quando sumiu. É por isso que, não sendo herdeiro necessário, os outros sucessores têm que prestar garantia, têm que capitalizar os frutos, né, metade dos frutos, por conta disso aqui. Porque se o ausente retornar nessa segunda fase, ele terá direito à devolução dos bens no estado que havia deixado. Ah, professor, mas e se alguns bens pereceram, alguns bens deterioraram? Ah, pessoal, eu vou ter que saber se foi por culpa ou sem culpa, né? Porque aqui, na segunda fase, o sucessor ele exerce posse de boa-fé. Né? E nós sabemos que o possuidor de boa-fé só responde pelos danos que culposamente causar. Ok? Perfeito. Terminou a curadoria, terminou a fase de sucessão provisória, abriu a sucessão definitiva. Transmitiu-se propriedade. Quando abre a sucessão definitiva, transmite-se a propriedade dos bens aos sucessores. Mas essa propriedade ela é resolúvel. Essa propriedade ela é resolúvel. Por quê? Depois de aberta a sucessão definitiva, eu começo a contar mais 10 anos. Mais 10 anos. Veja bem, fase de curadoria. Pelo menos 1 ano. E se o indivíduo desapareceu deixando um procurador, 3 anos. Passou 1 ano ou 3 anos, abre-se a sucessão provisória. Se o indivíduo aparece aqui dentro desses 10 anos de sucessão provisória, se o indivíduo aparece, ele tem direito a receber de volta os bens tal qual havia deixado. Passou 10 anos, passou 1 ano aqui primeiro, ou 3, passou 10 anos de sucessão provisória, abriu sucessão definitiva. Começamos a contar mais 10 anos. Quando aberta a sucessão definitiva, transmite-se propriedade, tá? Porque aqui durante a sucessão provisória havia transmitido apenas posse. Quando aberta a sucessão definitiva, transmite-se propriedade aos sucessores, mas uma propriedade resolúvel. Porque até 10 anos, até mais 10 anos, depois da abertura da sucessão definitiva, se o indivíduo aparecer, ele tem direito ainda. Tem direito a reaver os bens como se encontrarem agora. Percebeu? Se ele retorna na primeira fase, reassume a administração dos bens. Se ele retorna nos 10 anos de sucessão provisória, ele tem direito a receber os bens como havia deixado. Se ele retorna durante os 10 anos posteriores à sucessão definitiva, ele tem direito a reassumir os bens, a reaver os bens. Mas como se encontram agora, sem direito à indenização. Agora, se passaram mais 10 anos, então, pelo menos um aqui, ó, 1 ou 3. 1 ou 3 anos. Passaram 10 anos de sucessão provisória. Então, aqui já deu pelo menos 21 anos, né? E aí, mais 10 anos de sucessão definitiva, quer dizer, pelo menos 21 anos, aí o indivíduo volta, ele não tem direito mais nenhum, não. Se ele retornar 10 anos depois da abertura da sucessão definitiva, aí ele já não tem mais
direito aos bens. Conseguiu entender o desenvolvimento? Conseguiu perceber? Primeira fase, vai durar pelo menos 1 ano. 1 a 3 anos. Se ele retorna aqui, ele reassume a administração dos bens. 1 ou 3 anos depois de curadoria, abre-se a sucessão provisória. A sucessão provisória vai durar 10 anos. Se ele retornar aqui, tem direito à devolução dos bens da forma como deixou. 10 anos depois de passada em julgado a decisão que abriu a sucessão provisória, declara-se a sucessão definitiva. Aí eu conto mais 10. Se ele voltar até 10 anos depois da sucessão definitiva, da abertura da sucessão definitiva, tem direito a reaver os bens como estão agora. Como estão agora. Se ele retornar depois de 10 anos da abertura da sucessão definitiva, ou seja, pelo menos 21 anos depois do desaparecimento, aí ele não tem mais direito, não. Aí ele não tem mais direito aos bens. Tá? Isso tudo nós extraímos do artigo 39 do Código Civil. 10 anos depois de passado em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Aí olha o parágrafo. Se nos 10 anos a que se refere este caput, o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município. Então, se passados 10 anos da sucessão provisória, nenhum interessado requerer a abertura da sucessão definitiva, a propriedade vai passar para o domínio da fazenda pública, do município, do Distrito Federal, se localizado nas respectivas circunscrições, ou incorporados ao domínio da União, quando situado em território federal. Ok? Para fechar aqui as nossas disposições. Eu separei algumas questõezinhas aqui rápidas mesmo, para a gente poder falar ainda sobre comoriência. Segura aí. Já lá. Ó. A declaração de ausência é condição eficiente ao recebimento da indenização do seguro de vida da pessoa desaparecida. Olha que situação aqui interessante. Imagina que um indivíduo desapareceu. O beneficiário do seguro de vida tem direito a recebê-lo? Você já parou para pensar nisso aqui? O indivíduo fez um seguro de vida, né? E colocou ali, sei lá, a Maria como beneficiária. Ele desapareceu. É uma hipótese de ausência. Maria tem direito a receber o seguro de vida dela? Eu não tenho como comprovar que o João morreu. Ele desapareceu. Agora, por outro lado, se ele tiver morrido, ela é a beneficiária. Como é que vai ficar essa situação agora? Como é que vai ficar essa situação agora? Aí olha só a questão. A declaração de ausência, que é o primeiro ato, né? É condição eficiente ao recebimento da indenização do seguro de vida da pessoa desaparecida. João desapareceu, aí a Maria propõe lá a demanda, decreta-se a ausência. Ela tem direito já a receber o seguro? Pessoal, não tem. Não tem, não. Recurso especial, 1.298.963, nos traz a resposta. Na hipótese de morte presumida com decretação de ausência, só é autorizado, né, o requerimento e consequente recebimento da indenização securitária quando for decretada a morte presumida. E aí você se lembra que aqui são 3 fases, né? Ausência e curadoria, depois sucessão provisória, depois sucessão definitiva. Então, só quando for decretada a morte e aberta a sucessão definitiva, é que o beneficiário do seguro terá direito a requerer
a indenização securitária. Olha o que o recurso especial nos diz. Estabelecida pela lei a presunção da morte natural da pessoa desaparecida, é o contrato de seguro de vida alcançado por esse reconhecimento, impondo-se apenas que se aguarde pelo momento da morte presumida e a abertura da sucessão definitiva. A morte presumida também enseja o recebimento da indenização securitária, mas eu tenho que aguardar até a decretação da morte e a abertura da sucessão definitiva. Se for morte presumida sem ausência, cessadas as buscas, o magistrado vai sentenciar e fixar uma data que marcará a abertura da sucessão definitiva. E pronto, tem direito a receber o seguro. Agora, sendo na morte presumida com ausência, tem que aguardar a fase de nomeação, tem que aguardar a fase de curadoria dos bens, aí tem que aguardar toda a fase de sucessão provisória, e só 11 anos, pelo menos, depois do desaparecimento, é que o beneficiário terá direito a requerer o recebimento da indenização securitária. Ok? Sobre as espécies de morte, era o que eu tinha para falar, mas ainda não acabou. Aguenta só um pouquinho. Tá? O Beni vai dividir em duas partes, mas é porque a gente não pode parar de falar aqui. Vai ficar um pouquinho mais extenso. Nós precisamos fazer menção ao artigo 8º. Ao artigo 8º do Código Civil, que nos traz disposição sobre comoriência. Você sabe o que é comoriência? Você sabe o que é comoriência? Vem para o texto da lei, então. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não sendo possível averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Presumir-se-ão simultaneamente mortos. Comoriência, portanto, meus caros, para fechar a nossa aula, comoriência é a presunção legal de morte simultânea. Quando? Quando não for possível identificar a ordem dos falecimentos. Imagina que pai e filho estavam viajando de avião. Imagina que pai e filho estavam viajando de avião. Vou apagar aqui, mas lembre-se do Droit de Sésine. Tá? Vou fazer bem pequenininho aqui, só para você acompanhar o raciocínio. Tá? Imagina que pai e filho estavam viajando de avião. Né? O pai tinha 2 filhos, filho 1, filho 2, e ele tinha uma ex-esposa. Ex-esposa não é, né, não é herdeira, né? Mas estava lá. O pai tinha 2 filhos com a ex-esposa. E ele estava viajando com esse filho 1 aqui de avião. Estava viajando para os Estados Unidos. E o avião caiu. O avião caiu. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, todos estavam mortos. Tem como eu saber quem morreu primeiro? Se o pai morreu primeiro ou se o filho 1 morreu primeiro? Não tem como. Morreram na mesma ocasião. Quando 2 ou mais pessoas falecem numa mesma ocasião, o legislador determina que eles serão considerados comorientes. Ou seja, o legislador determina que a presunção é de que eles morreram no mesmo instante. Quando 2 ou mais pessoas morrerem numa mesma ocasião, presumir-se-á mortos no mesmo instante. Isso é comoriência. Presunção de morte simultânea quando não for possível identificar a ordem dos falecimentos. Que diferença que isso faz, professor? Faz muita diferença. Porque, para montar o gráficozinho ali, eu apaguei um princípio chamado Droit de Sésine, né? O que diz o princípio de Droit de Sésine? Tão logo o indivíduo morra, abre-se a sucessão e a propriedade da herança é transmitida aos herdeiros. Por que o legislador diz
que, havendo dúvidas sobre a ordem dos falecimentos, havendo dúvidas sobre quem morreu primeiro, quem morreu segundo, a presunção é de que morreram no mesmo instante. O legislador fixa essa regra porque, se morreram no mesmo instante, um não chegou a herdar do outro. Percebeu? Pelo princípio de Cesine, morreu, abriu a sucessão. E passa a propriedade automaticamente ao herdeiro. Não interessa se o herdeiro morreu 1 minuto depois, 2 minutos depois, 3 minutos depois. Passa para ele. Se eu não consigo saber quem morreu primeiro, a presunção é de que morreram juntos. A presunção é de que um não herdou do outro. Morreram juntos. E, consequentemente, um não herdou do outro. Aí, no nosso exemplo, se o filho 1 estava viajando com o pai e o avião caiu, quando chegou lá o resgate, estava todo mundo morto, não tinha como saber quem morreu primeiro, os dois serão considerados como orientes, mortos no mesmo instante, e se morreram no mesmo instante, o filho 1 não chegou a herdar. Não se aplicou Cesine para ele. Vem 100% da herança para o filho 2. 100% da herança para o filho 2. Agora, imagina a situação possível. Aconteceu com o avião da Chapecoense, né? Você lembra? Os dois estavam viajando juntos, o avião caiu. Quando o resgate chegou, o pai estava morto. O filho não. O pai estava morto, o filho não. O filho foi levado com vida para o hospital. Foi levado com vida para o hospital e no dia seguinte, infelizmente, o filho também faleceu. Infelizmente. Mas uma coisa é certa, não houve comoriência. O filho morreu depois do pai, morreu um dia depois do pai. Se o filho morreu um dia depois do pai, não tem dúvida disso, não tem dúvidas. Se o filho morreu um dia depois do pai, ele chegou a herdar. Então ele recebeu 50% da herança e o irmão dele os outros 50% da herança. Aí quando um dia depois esse filho morre, a porção que ele já herdou do pai vai para os herdeiros dele. Como ele não tem descendentes, vai parar então na mãe dele, que é a ex-esposa do pai. Percebeu? Tudo por quê? Porque não teve comoriência. Tudo porque o pai é premoriente. O pai morreu antes. Se o pai morreu, e quando morreu ele tinha 2 filhos, 50% foi para um filho, 50% foi para o outro. Princípio de Cesine. Quando um dia depois o filho morre, eu tenho que fazer a sucessão dele. Ele tinha descendentes? Não, mas ele tinha a mãe viva. Então aquilo que ele já recebeu do pai, vai para a mãe. Por isso que eu repito, se tem dúvidas, se eu não sei quem morreu primeiro, a presunção de que morreram no mesmo instante. Porque assim eu frustro Cesine. Assim eu impeço a aplicação do princípio Cesine entre eles. Comorientes não herdam reciprocamente. Essa é a consequência. E aí, considerando tudo isso, para fechar nossa aula, uma questão interessantíssima da prova de juiz de 2018, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Veja lá. Ó. José e Maria. Maria grávida de 9 meses. José e Maria, grávida de 9 meses, sofreram um acidente automobilístico. Primeira informação. Vamos por calma, né? José faleceu no acidente. Faleceu no acidente. Segunda informação. Maria foi levada com vida ao hospital e o filho que estava em seu ventre faleceu alguns minutos após o nascimento, tendo respirado. Opa! Então veja lá. José e Maria, grávida de 9 meses, sofreram um acidente. José faleceu na hora. Maria foi levada para o hospital. O parto foi realizado. A criança respirou. Portanto, o bebê nasceu com vida. E aí depois o bebê também morreu.
Aí o bebê também morreu. Na manhã seguinte, Maria também faleceu em decorrência dos ferimentos causados pelo acidente. José e Maria não tinham outros filhos. Percebeu a explicação? José foi o primeiro a morrer. José foi o primeiro a morrer. O filho que nasceu com vida morreu depois. Foi o segundo a morrer. E no dia seguinte, Maria também acabou falecendo. Maria também acabou falecendo. Não teve comoriência. Não teve comoriência. Aí olha só a importância desse estudo. Quando José morreu, o filho que nasceu com vida chegou a herdar, e Maria, como nós veremos daqui a pouquinho, recebeu a ameação dela. Tá? Então, José morreu. Aplicação do princípio de Sezine. O filho que nasceu com vida tornou-se proprietário de metade do patrimônio, por herança, e a Maria, a outra metade, por meação. Ponto. Quando o filho morre, o patrimônio que ele havia recebido do pai é herdado por Maria, que fica com 100% do patrimônio. É evidente, a criança não tinha descendentes e também não tinha cônjuge, né? Então, o primeiro parente vivo, e ainda estava viva, era Maria. Maria herdou do filho, 100% da Maria. E agora Maria também falece. Acompanhe a sequência do enunciado. O casal tinha uma fortuna de 50 milhões de reais em aplicações financeiras numa conta conjunta, valores acumulados exclusivamente durante o casamento, exclusivamente durante o período do casamento, sob o regime legal de bens, comunhão parcial. Então, o casal tinha um patrimônio comum, porque foi adquirido durante o casamento, de 50 milhões de reais. Por isso que quando José morreu, Maria ficou com 25 milhões, a título de meação, e os outros 25 milhões foi para o bebê. Ponto. Primeira sucessão concluída. Aí o bebê morreu. O bebê tinha um patrimônio de 25 milhões. Não tinha descendentes e, evidentemente, não tinha cônjuge. Esses 25 milhões passam para Maria, que já tinha recebido os outros 25 por meação. Então, tudo fica só para Maria. Só para Maria. Os pais de José, Josefa e João, e os pais de Maria, Ana e Paula, ingressaram em juízo postulando seus direitos hereditários. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os pais de Maria têm direito a 75% do valor da herança e os pais de José o restante. Alternativa B. Os pais de José têm direito a 75% do valor da herança e os pais de Maria o restante. Alternativa C. A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de José, não cabendo aos pais de Maria. Alternativa D. A herança deve ser atribuída totalmente aos pais de Maria, nada cabendo aos pais de José. E a alternativa E. Os pais de José e os pais de Maria têm direito, cada um deles, à metade da herança. A alternativa correta é a letra D. Tudo ficará com os pais de Maria. E os pais de José não vão receber nada. Por quê? Simples. Quando José morreu, ele tinha filho e esposa, que são os primeiros a serem chamados. O filho recebeu 25 milhões a título de herança, Maria recebeu 25 milhões a título de meação. Quando o bebê morre depois, não tinha descendentes, não tinha cônjuge, chama-se o primeiro ascendente, que era Maria. Maria estava viva ainda. Maria recebeu por herança os 25% do bebê. Os 25 milhões, melhor dizendo, né, do bebê. E aí ela ficou com tudo. 50 milhões. Quando Maria morre, ela não tinha descendentes.
não tinha marido, já falecido, mas ela tinha pai e mãe. Sogro e sogra não herdam, graças a Deus, né? Ela tinha pai e mãe. Tudo vai para os pais dela. Os pais de José nada receberão. Nada receberão. Tudo para os pais de Maria. Por quê, professor? Porque não teve comoriência. Porque não teve comoriência. Porque se todo mundo tivesse morrido no acidente, metade do patrimônio era da Maria, metade do patrimônio era de José. Aí ela não tinha descendentes, não tinha cônjuge, porque morreu junto, era comoriense, ia para os seus pais. E a metade de José, não tinha descendentes, comorientes com sua esposa, ia para os pais dele. Mas não teve comoriência. Não teve comoriência. José morreu primeiro. José morreu primeiro. E aí Maria concorreu com o filho que nasceu com vida. Depois o filho morreu. E Maria herdou sozinha do filho. E por fim, Maria morreu. Não tinha descendentes, não tinha ascendente, pais e mãe. Dela apenas. Dela apenas. Não teve comoriência. Ok? Pessoal, ficamos por aqui. A aula foi um pouquinho mais extensa, porque nós trabalhamos todo o estudo sobre o fim da personalidade, mas espero ter me feito bem claro na exposição dessas matérias tão importantes para a sua preparação. Ok? Fiquem todos com Deus, um grande abraço e sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Clique lá.